Ok, pessoal, vamos lá então. Nós estamos aqui, essa vai ser a última fase, tá? Faltando aí praticamente uns 20 slides para fechar a matéria, tudo bem? Então vamos lá. Na verdade está bem um amarelo aqui, bem gritante, mas nós já fizemos essa questão na aula passada, tudo bem? Se alguém esqueceu, só fazer um encaixe aí. Essa aqui é a questão C, que a gente tinha comentado, que é a B, B, A e A, ok? Vamos lá então para a próxima parte aí. Tenho mais uma perguntinha aqui para vocês. Também é questão de concurso, tá? Desenvolver com excelência todas as etapas de um processo de recrutamento e seleção favorecerá a organização, perfeito? Visto que poderá contar com profissionais capacitados para o cargo, perfeito? Em relação ao processo de recrutamento, analise as afirmativas a seguir. Aí nós temos aí uma, duas, três só alternativas, né? Então vamos lá. Bom, olha só. Primeira questão aqui. Para anunciar uma vaga por meio de recrutamento interno, recomenda-se a publicação de anúncio em jornais. Parou. Recrutamento interno eu vou pôr para jornais. Joga fora isso. Vamos para a terceira questão aqui. Uma das vantagens do recrutamento interno é a renovação de capital intelectual. Se eu estou trabalhando com recrutamento interno, como é que eu vou estar renovando o capital intelectual? Estou trabalhando com as mesmas pessoas. Também está fora. Faltou uma 2 aqui, vamos ver a 2. Uma das desvantagens do recrutamento interno é a possível desmotivação dos candidatos não aproveitados. Perfeito. Questão aqui então seria a B, né? Que seria número 2. Tudo bem? Tá muito fácil, hein, gente? Vamos lá, próximo aí. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre redes sociais, né? E algumas das ferramentas que se utiliza. Enfim, trazendo aí um perfil para vocês. Na verdade, essa matéria aqui ela foi feita o ano passado e de 2 meses para cá mudou tudo no mundo, tá, gente? Mudou tudo no mundo. Não só na área de recursos humanos, mas a parte empresarial, a parte comercial, a parte do e-commerce. Virou do avesso. E aí, aquela frase que eu sempre falo para os meus alunos, para as consultorias, não é o mais forte e nem o mais inteligente que vai sobreviver o que está acontecendo. É quem se adaptar mais rápido às grandes mudanças que estão vindo aí, que estão por vir aí. Você como funcionário tem que, né, se adaptar rápido ao que está acontecendo, se aperfeiçoar, né, suas ferramentas, suas técnicas. Tanto é que a gente fala, né, que hoje nós estamos fazendo o que? Aula EAD, né? Não deu nem tempo de dar curso de como trabalhar com EAD. De uma hora para outra, nós tivemos que nos adaptar. O aluno também teve que se adaptar. Vai acontecer isso dentro da empresa? Imagina se você é um empresário e tem um restaurante. O que dá mais economia para você? Trabalhar do jeito que está hoje ou abrir um restaurante para todo mundo entrar lá no restaurante e almoçar? Então fica mais enxuto o sistema que está fazendo agora. E aí quando acabar essa quarentena, você acha que não vai ter mudança nas empresas? Que acabaram de fazer um enxugamento, tiveram que se readequar, então eles fizeram quase que uma economia de guerra. E agora? Por que vai voltar antes? Para quem acha que o mundo vai voltar ao que era antes, esquece. Nunca mais. Jamais o mundo vai ser igual era tempos atrás. Vocês são da época de tempo atrás. Daqui para frente são novidades. E o que nós fazemos aqui no dia a dia? Trazemos novidades para vocês, ok? Então vamos lá. Aqui eu falo assim, olha, 5 formas de usar as redes sociais no recrutamento, né? Redes sociais são uma grande parte de nossas vidas, com certeza mais ainda agora, né? Do trabalho, a família, do namoro, ok. Torna-se onipresente e só continuarão a crescer e reinar com as únicas ferramentas que conseguem ter um lugar relevante em cada aspecto de suas vidas, perfeito? Ao longo dos últimos 10 anos, eu vi, né, mudar significativamente e observei se tornar uma parte importante de como nós interagimos, com certeza. Vamos lá, o que não é surpresa alguma, já que o que fazemos tende a se espelhar no que está acontecendo no mundo real em uma maneira muito próxima. O que acontece no mundo real, né, acontece também no meu mundo, né, na minha empresa ou nas minhas atitudes também. Ok, então você percebe que o slide ele é bastante interessante, mas ele está te dando um cenário do e-commerce e como é que ele vai poder trabalhar em cima disso, ok? Então depois eu quero que vocês deem mais uma lida, né? Bem mais com calma,
para aprender, a conhecer essa visão, mesmo que ela tenha sido do ano passado, né? Mas assim, já dá para ter uma ideia até o que espera a gente aí pela frente. Vamos lá então. Busca de candidatos. Equipes de recrutamento de todos os lugares estão tirando proveito das informações dos candidatos que são compartilhadas online. Isso eu falo demais em sala de aula, que antes de contratar uma pessoa, eu faço uma investigação na vida social e digital da pessoa. E aí vamos lá. O que eles estão fazendo, né? Qual é a maneira que trabalha aí com a parte de criatividade, né? A multiplicidade das redes sociais permite que você não apenas se envolva com os candidatos, mas também acompanhe as suas atividades profissionais. Pesquise os seus conhecimentos, hábitos, até mesmo eventos, né, que frequentam. Você concorda comigo? Dependendo do evento que você frequenta, eu posso te contratar ou falar, cara, não quero você trabalhando comigo. É assim que funciona. Lógico que a empresa jamais vai falar o que ela faz, como é que ela faz o processo seletivo. Ela fala, tem uma parte, a outra de investigação assim, você não vai abrir isso, porque senão vai ter problema depois, tudo bem? Algumas coisas o livro explica, outras coisas o livro não explica, a vida vai te explicar. Então você tem que saber fazer as investigações, trabalhar da tua forma, de acordo também, é lógico, com o que a diretoria, o que o dono da empresa está querendo, né? Mas enfim, busca através, né, das redes sociais, busca de candidatos, perfeito. Vamos lá, próximo. Grupo de foco em tempo real, ó que interessante, é como se fosse uma conference call, todo mundo nessa nossa aula, lá, videoconferência, tá lá todo mundo, e aí eu começo a fazer perguntas para vocês. Eu chego na sala e falo assim, gente, quais são as melhores práticas para trabalhar contra o coronavírus, né, dentro da empresa? O que vocês me dão de sugestão? Na verdade tem 50, 30 alunos lá, agora vocês vão entender uma coisa. Tem 50, 30 candidatos. E aí eu lanço a pergunta, a forma como você conversa comigo, a forma como você se apresenta, a forma como você se veste, a forma que você gesticula da telinha, isso tudo vai me avaliar se eu vou querer trabalhar com você ou com outro. Tenho 60 pessoas dentro da sala e eu quero uma pessoa só para vaga. Eu vou escolher 5 para desses 5 aparecer só uma. Por isso que a gente fala tanto para vocês, façam um exercício da videoconference como se fosse uma entrevista mesmo, ok? Vamos lá então. A marca de empregador. Sua marca de empregador é a visão do público, né, de sua empresa como empregador. E nos dias de hoje é amplamente baseada em sua presença nas redes sociais. Quem não é visto não é lembrado. Serve tanto para você, funcionário, empresário ou a empresa, né? É a sua função moldar e influenciar essa marca, ok? Portanto, use sua presença nas mídias sociais para construí-la. Olha só que bacana. Você, RH, pode construir até a imagem da empresa, né, falando ao público, conversando, interagindo. Poxa vida, esse é um excelente profissional de recursos humanos. Trabalha aonde? Empresa tal. Aí acaba uma união com a outra, né? A empresa fica muito bem e você também. Vamos lá. Outro ponto aqui que é interessante, que fala sobre engajamento. Olha só. Atravesse o ruído, né, das redes sociais e se engaje com sua rede de contatos. Aplicativos, né, de transformação de vídeo, como o Meetcat, né, o Periscope, são a mais nova forma de se engajar. Mas você também deve considerar oportunidades de envolvimento consistente, como um bate-papo do Twitter, né? Lembre-se, porém, que embora sejam ótimas ferramentas, você não é o dono da rede e está apenas alugando o espaço. Para ter mais controle sobre a sua comunidade, considere uma rede de talentos exclusiva para a sua empresa. Essa dica aqui é a dica do milhão, que eu falo demais nas consultorias. Eu uso lá o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o YouTube, né, no canal. Vamos falar só do Facebook e Instagram. Eu estou aí bombando, mandando um monte de informações para você que é meu cliente. Aí acontece alguma coisa igual aconteceu com o ICQ. De repente o Facebook desaparece do mercado. Então todos os meus clientes estão ali, eu acabo perdendo também. Como é que eu faço então para resolver isso? Que está nessa linha, ó, para mais controle sobre a sua comunidade, considere uma rede de talentos exclusiva para a sua empresa. Aí a dica que eu te dou é simples, monte um site. Quem é que manda no site? É você. Alguém pode tirar o site só se acontecer alguma coisa muito grave com o site.
Você vai ter uma equipe de TI para deixar algo bem profissional. Mas pode acontecer que for no mercado, eu quero mandar um currículo, eu posso mandar direto para o teu site. Eu não dependo de alguns aplicativos que pode amanhã, de uma hora para outra, desaparecer. Ok. Distribuição de vaga. Já evoluímos de práticas passadas em que nós simplesmente recebíamos a informação. Agora queremos nos engajar. Os candidatos querem falar com os recrutadores, não apenas seguir uma conta, né, genérica que faça cuspindo aí vagas de emprego. A gente quer conversar com as pessoas. Então, por isso que é importante ter essa parte de engajamento. Use suas redes sociais como uma forma de envolver-se em discussões sobre ofertas de trabalho, bem como discussões fora dessas oportunidades de trabalho específicas. Recrutamento social inclui a construção de uma base de candidatos para o futuro. Então aqui está falando o quê? Distribuição de vagas, de montar uma base. Ok, vamos lá. No caso aqui tem um exercício, tá? Escolha a página de 3 organizações no Facebook ou Instagram e relate qual dessas ou outras formas de recrutamento é utilizada por ela, explicando e exemplificando. Depois dê a opinião do grupo sobre o que poderia ser melhorado. Esses são uns exercícios que eu gosto muito, que assim, primeiro eu explico, né, que pode ser, você pode fazer a partir do recrutamento de eleição junto com as redes sociais. E ao mesmo tempo agora o que eu falo? Eu quero que você vá pesquisar, falo para você pesquisar 3 organizações e dar um perfil das 3. O que foi que aconteceu melhor? Não vou pedir esse exercício agora para vocês, porque eu tenho um outro desafio muito bacana para passar para vocês ainda na videoconferência que a gente vai ter. Ok, é o crédito, né, da aula, da onde que veio, né, boa parte do material que eu passei para vocês. E aí tem mais uma outra parte aqui, que seria a visão macro do processo de recrutamento e seleção. Os caminhos, né, da requisição pessoal. Vamos lá então ver como é que é esse processo macro. Olha aqui a frase: nunca tenha medo de tentar algo novo. Aliás, se você tiver medo do novo, você sempre vai ficar no velho. Lembre-se de que um amador solitário construiu a arca. Um grande grupo de profissionais construiu o Titanic. Isso é uma maldade aí, né? Quem falou isso foi o Luiz Fernando Veríssimo, né? Então, assim, o esforço, né, de uma pessoa tem tudo a ver. É uma das frases que eu gosto muito de falar, não é nem frase, é a palavra atitude. Você é uma pessoa de atitude, pode ter certeza que você vai ter sucesso. Andando, visão macro do processo de recrutamento e seleção. O que é gestão de pessoas? Então, gestão de pessoas, né? Conjunto de forças humanas voltadas a atividades produtivas, gerenciais e estratégicas. E aí, junto com essa gestão, o que eu tenho que, né, gerir aí nesse conjunto de força humana? Criatividade, força de trabalho, inovação, potencial, interação e compromisso. Ok, vamos lá para o próximo. Aqui eu tenho um modelo tradicional de fluxo do processo seletivo, né? Necessidade de contratação. Primeira coisa, tem que despertar o que? A necessidade. Essa necessidade não vai vir pelo recurso humano, não. Essa necessidade vai vir pelo departamento, pela equipe que precisa do funcionário. E então ele vai conversar com o recurso humano, onde você vai montar toda a estratégia. Mas a necessidade tem que vir lá direto do operacional, do administrativo, enfim, das pessoas que estão, né, do gerenciamento que está necessitando desse profissional. E aí então agora você faz o quê? Levantamento do perfil que ele está querendo, planejar o processo, qual vai ser o tipo de processo que você vai trabalhar em cima dessa captação, né? Enfim, captação de encontrar esse funcionário. E aí então você tem a parte do recrutamento, que é trazer as pessoas, depois você faz a seleção, então eu fiz um recrutamento e me trouxe 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 50 vai para uma seleção. Depois, né, dou retorno para os participantes. Esse retorno para o participante aí é como se fosse um feedback que a maioria acaba não fazendo. Só que quando você faz isso, você quer uma imagem da empresa. Quando você mostra uma empresa bastante honesta, né, idônea, ou que cuida das pessoas, pode ter certeza, eu posso não estar trabalhando com a tua empresa hoje, mas como você me atendeu muito bem, até mesmo na parte do encerramento do processo seletivo, mas eu ainda tenho, sim, uma estima com a empresa e provavelmente vou mandar outro currículo lá, se for do meu interesse, ok? Então, lá, depois disso tudo, né, retorno, aí você tem a parte de integração, que aí você vem para um lado o processo admissional, né, e acompanhamento e avaliação. Ok,
mais um bate-papo, fica de olho nisso. E aqui então eu tenho lá a pirâmide seletiva do recrutamento. Começa o seguinte, vamos lá, você tem 120 candidatos que foram influenciados, né, que se apresentaram, e aí depois desses 120 eu acabo fazendo uma triagem para candidatos triados, né, tá aí, desculpa, triagem. Depois eu vou para 10, que é a parte dos entrevistados, e os 5 últimos aí seriam os candidatos encaminhados para entrevista com a chefia. A gente chama muito de entrevista técnica. Na verdade, quando ele chega ali é porque a gente já sabe que ele tem todas as habilidades que sejam necessárias. Quando vai para a entrevista técnica, o objetivo principal ali é ver se o perfil bate com o do líder, né? Se os dois falam na mesma linguagem, enfim, e aí pronto, toca o barco aí. Isso depende de quem? Do líder, né? O líder que eu falo, a pessoa que está contratando essa pessoa. De chegar e falar, é esse que eu quero mesmo. Dos 5 é esse que eu quero, que eu identifico melhor. E você, RH, estudar, analisar e avaliar o que está passando aí. Próximo. Visão macro ainda, né? Na elaboração do processo de seleção, pode-se destacar 3 aspectos críticos. Definição dos critérios, né? Como é que vai ser feito. Definição das fases, né? Do passo a passo aí, e definição dos profissionais envolvidos, tudo bem? Pensa muito bem nesses 3 itens aqui, que ele é interessante. Isso com certeza é tema de prova, hein? E vamos lá então, no primeiro processo, definição do critério. Lembra que a gente está falando aqui, ó, definição de critério? Então, agora a gente vai falar sobre definição de critério. A escolha dos critérios de seleção deve levar em consideração as características e o perfil da vaga. A necessidade de observar todas as características do cargo, tá? Então, quais são os critérios? Eu até aconselho também, na parte do critério, também ver como é que é financeiro também. Mas vamos lá. Segunda parte, definição das fases. É importante planejar um processo com crescente grau de seletividade, da análise de currículo a testes profissionais. Os testes profissionais, as entrevistas técnicas que eu te falo, geralmente ela é a última, né? Do mais simples ao mais complexo, de forma que o candidato possa perceber o quanto você quer saber sobre suas características. Quanto mais processo aí, crivado aí, né, mais você está demonstrando, despertando, né, interesse do candidato, tanto que você leva a sério, né, esse trabalho. O último aí, que seria a parte do processo, definição dos profissionais envolvidos. Quem vai estar envolvido nesse processo todo? É muito importante que a seleção passe por várias etapas. Assim sendo, oportuniza você e outras pessoas, né, observar e depois analisar sobre diferentes pontos de vista. Então, lembra, são 5 pessoas que dão um processo seletivo. E aí você pede para fazer uma entrevista, conversar com algumas pessoas. Então você tem mais informações ali, para qual realmente seria a pessoa mais ideal para escolher para aquele cargo. Mas quem vai decidir isso não é o RH, e sim quem está necessitando do profissional. Lá, geralmente as empresas possuem um formulário próprio de preenchimento, que é o tal da proposta de emprego, currículo. Então assim, você vai montar um currículo bonito pra caramba e fala assim, ó, entra no site. Quando você entra lá no site, cara, eu vou ter que digitar tudo de novo, vai. Porque quando ele tem um banco de dados, fica muito mais fácil de fazer o quê? Cruzamento de informações. Então vale a pena sim preencher esse currículo, né? Vamos lá, função pretendida, nome do candidato, local e data de nascimento, aí tem uma relação de perguntas para você preencher, tá? Não é fórmula de bolo isso, algumas coisas você põe, outras você tira. Na verdade, quando eu falo você tira, é você que trabalha dentro da empresa e que vai montar, né, uma proposta aí de currículo eletrônico, né? Então, o que você precisa para aquele cargo? Dependendo do cargo, eu não preciso falar sobre se você tem casa própria ou não, ou se você tem inglês, enfim, dependendo do cargo, você vai fazer algumas perguntas. E vamos lá, então. Após a análise do currículo, a próxima etapa pode ser entrevista, os testes básicos, testes psicológicos, dinâmica de grupo, entrevistas pelas chefias futuras, lembra disso? Informação de empregos anteriores, né? Ver, né? Checar. E exame médico. Informação de emprego anterior, geralmente a gente não faz isso não, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque dependendo da forma que você pergunta, dependendo da forma que a pessoa responde, acaba impactando aí no trabalho, ou até te envolvendo em situações que não vale a pena. Então a gente evita um pouco isso.
a não ser que o outro seja um colega de trabalho, né? Aí sim, você vai lá e pede para puxar a ficha, né? Ok. Muito importante, tá? Nunca fale mal daquele funcionário que você despediu no mercado. Se você fizer isso, você está correndo um grave risco de tomar um processo forte em cima disso, tá? Conheço várias histórias, vou contar essa história rapidinho. Teve uma pessoa na área de RH, tinha um funcionário, o funcionário deu muito problema para ela, chegou a roubar e etc e tal, brigou, chegou lá e bateu no funcionário, e aí conseguiu mandar embora. Quando mandou embora, depois de 3 anos, liga uma pessoa para esse departamento onde tinha a pessoa de RH. Opa, tudo bem? Olha só, eu estou aqui com uma pessoa que eu estou querendo contratar, o nome da pessoa é tal, falou que trabalhou aí, que fazia um trabalho muito bom, o nome da pessoa é tal, né? E aí, quando foi ver, né, era aquela pessoa que tinha arranjado a briga, e quem tinha atendido o telefone foi o chefe de RH que tomou as pancadas um ano atrás. O que aconteceu? O chefe de RH, com as emoções ali à flor da pele, abriu o teu coração e falou tudo o que estava acontecendo e que jamais contrataria aquela pessoa, porque aquela pessoa é extremamente desonesta. Estou falando tudo, roubo, batida. Aí o do outro lado falou assim, ok, então, eu agradeço muito a informação e queria agendar a tua visita aqui no meu consultório. Como assim? Eu sou advogado dele. E faz 3 anos que ele não acha emprego. Eu acho que a gente já descobriu motivos dele não conseguir emprego. Exatamente. Bem-vindo ao mercado, senhoras e senhores. RH é muito bom, mas tem que tomar muito cuidado. Vamos lá? Próximo. Cuidado com essa cor, hein? Um ponto fundamental no processo de recrutamento e seleção é que poucos fazem o retorno aos candidatos que não foram aprovados no perfil. Falei isso uns 3, 4 slides atrás, né? Esta é uma questão de responsabilidade social e de respeito àqueles que dispuseram tempo, dinheiro e esperança, né, ao cumprirem todas as etapas que você pediu nos processos seletivos. O candidato ficará na expectativa por uma resposta positiva ou não. O que ele precisa é de uma resposta. E é lamentável como algumas pessoas na área de RH exigem um monte de documento, pede cópia de não sei das quantas. Então, pede para a pessoa ir até lá. Quando você pede RH para uma pessoa ir até um processo seletivo, muitos deles acabam comprando uma roupa nova para ir lá fazer um processo seletivo. Muitos deles acabam tendo que pegar um dinheiro que estava, enfim, contando para alimentação. Vamos ser bem, como é que fala? Bem radical aqui nas coisas. E aí ele vai, né, naquele monte de processo, ele é excelente, mas tem um que foi melhor, você escolheu esse. E simplesmente descarta aquela pessoa. A parte social, responsabilidade social. O mínimo que você tem que fazer é mandar uma carta para as pessoas, um telegrama, acho que nem existe mais telegrama, tá? Um e-mail ou, se possível, ligar e conversar com essa pessoa. É o mínimo que a gente pode fazer. É uma forma de retribuir, vamos dizer assim, né? O esforço que a outra pessoa fez sem estar ganhando nada, né? Fez para desenvolver. É lógico que ela tem o interesse dela, mas pensa nisso, pensa na tua parte. Em que você pode fazer para ajudar. Ok, vamos lá então. Eu gosto muito desse slide, tá? Próximo. Documentação para a admissão. Dicas essenciais. Solicite todos os documentos de uma só vez. Essa aqui é uma dica muito boa. Eu vou pedir a documentação para você para um processo, enfim, que você vai dizer, cara, eu pego uma lista e falo assim, ó, todo esse documento você tem que me entregar. E você vai me entregar todo ele no dia tal. E aí é um jeito de conseguir centralizar as informações, que não tem aquela história de, eu mandei e você perdeu. Não. Que você vai fazer o checklist, que tem a relação de documento que eu pedi, aquilo que você mandou. E eu vou ticando, na tua frente, acabou, ó, faltou a foto 3x4. Geralmente eu não entendo, pessoal, eles esquecem a foto 3x4, ou, sei lá, não deu tempo de ir no cabeleireiro, né? E aí não põe o raio da foto 3x4. Aí você marca um X, ó, falta as fotos aqui de 3x4. Marca um X, pega um papel, entrega para a pessoa e fala, ó, fechei tua pasta, está aqui. Se essas fotos não vierem, provavelmente você vai estar desclassificado. É um jeito de pressionar para você ter toda a documentação 100%, ok? Olha lá, entregue a relação de documentos impresso, né, ao futuro funcionário. Acabei de falar sobre isso. Explique com clareza o que deverá vir como cópia, né, e autenticada ou não, ou o que deverá vir como original. Gente, escreve lá o que é cópia e o que é original. Eu participei de um processo seletivo. Na verdade foi para o Estado, na parte de educação,
e foi um absurdo a quantidade de documentação que eles me pediram. Mas era assim, eu tô falando, quando eu falo absurdo, é porque é absurdo com força mesmo, tá? É tudo que você pensar, eles estavam querendo. E aí tinha lá assim, não esqueça de mandar, né, algumas, algo falando assim que tinha que ter o original, mas ele não explicava qual que era o original. E assim, quando você participa de um processo seletivo desse, é uma pessoa para avaliar toda a tua documentação. Ele demora quase uns 40 minutos, 50 minutos só para avaliar a sua documentação, para falar, ok, daqui para frente, então você já está participando do processo seletivo. Então, qualquer vírgula na documentação errada, você está fora. Eu estou falando de 200 documentos, no mínimo 200 documentos. Eu tive que autenticar os 200 documentos para evitar ter o problema de falar, esse aqui tinha que ser autenticado. Então, assim, se a coisa fosse um pouquinho mais profissional, né, ficasse bem claro o que é o original, aí é um documento tanto para que eu possa me justificar o porquê que eu não coloquei o documento original, porque aqui não pedia, e do outro lado também, do RH, chegar e falar, não, era original, está aqui escrito. Então, deixar no papel fica muito claro para ambos os lados, ok? Tanto que a gente fala em sala de aula, né? Documentar, mandar e-mail, isso é a alma do negócio. Ok, vamos lá, próximo. Ok, requisição de pessoal. Ok, esse aqui é um fluxograma, né, de como é que você faz requisição de pessoal. O principal que eu queria mostrar para vocês é como funciona um fluxograma. Sempre quando eu tenho essa imagem, eu acho que meu mouse não vai aparecer. Mas sempre quando você tiver um losango, é porque vai ter a resposta sim ou não. Se for não, vem para esse lado aqui, né? No meu caso aqui seria a minha direita. Se for sim, vai descendo, né? Então, se é não, o que eu tenho que fazer, né? Então, vamos lá. Aqui é como se faz a requisição a requisição do pessoal, né? Novamente, só que aí eu faço o fechamento aqui, tá? Abrangência da responsabilidade da seleção. O papel da seleção vai além de identificar o candidato ideal para uma vaga que foi aberta. Ele tem um desafio que é perceber se os valores do futuro colaborador são compatíveis com os valores e culturas organizacionais. Parece fácil, mas não é fácil. É impressionante como é que existe uma cultura, eu vou comentar do nosso país, até mesmo do nosso estado, que é uma cultura que ela muitas vezes ela não encaixa muito com a empresa ou com os princípios de uma empresa. Então você tem que tomar um cuidado com isso, ver se a pessoa que você está contratando, ela tem um perfil realmente para trabalhar dentro dessa empresa, onde tem que ser uma coisa mais séria, mais idônea, enfim, tá? Dependendo do qual é o segmento da empresa. Muito bem, nós estamos falando aqui há quanto tempo, né, sobre um negócio aqui. E é ele, né, gente? É a questão de recrutamento e seleção, tudo bem? Senhoras e senhores, fecho aqui. Esses são 3 módulos aí de videoaula que eu passei para vocês, tá? Na verdade, eu já dei aula presencial para vocês. Mesmo dando aula presencial, eu fiz um pacote inteiro para vocês, videoaula de todas as matérias, desde o primeiro slide até o último. São 3 pacotes, tá? São 3 videoaulas. Estudem essas 3 videoaulas, estudem aqueles slides que estão marcados, estudem principalmente também as questões aí que eu passei para vocês. Espero que estejam gostando dessas aulas aí. Uma boa sorte, sucesso. E lembre-se, é quem se adapta mais rápido às grandes mudanças que estão por vir aí. Ok? Um abraço.